Olá, muito boa noite. Eu sou a Alessandra Matos. Estou aqui hoje para apresentar esse podcast, que é o Raiz da Resistência, Vozes de Araçuaí e Região. É uma série de podcast em 4 partes que mergulha profundamente na herança rica e nos desafios contemporâneos dos descendentes de quilombolas da cidade de Araçuaí e região de Minas Gerais. Cada episódio, enraizado na história e pulsando as histórias do presente, busca não apenas educar, mas também inspirar, destacando a força, a cultura e a resistência dessas comunidades, da história da formação dos quilombos e suas tradições culturais, passando pelos desafios atuais até as aspirações futuras. Este podcast convida os ouvintes a uma jornada transformadora através das vozes daqueles que mantêm viva a essência dos quilombos em Açuaí e região. A nossa convidada de hoje é a Rosária, se presente com a gente. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rosária Costa, né? Estou aqui, né, para nós conversarmos sobre os nossos quilombos do município e do Vale de Jequitinhonha. Sim, você é presidente? Sim, estou, né, como presidente da Coquivale, que é a Comissão das Comunidades Quilombola do Vale do Jequitinhonha. Aí hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai falar da história dos quilombolas em Araçuaí e região. Sim. E eu queria te perguntar, como que esses quilombos foram formados aqui na região? Sim, eles foram formados porque, né, eles vieram dos refúgios, né, e mudaram para as comunidades. Então, aí que foi criando as comunidades e fomos descobrindo que essas famílias, né, esse povo morava nesses lugares de difícil acesso. E quais são as histórias mais significantes da resistência e luta pela liberdade dessas pessoas das comunidades? Sim. A resistência deles, né, é porque nas comunidades, como elas são comunidades de refúgios, né, é difícil acesso às comunidades. Então, mas eles resistem ali, eles falam assim com a gente. Quando a gente faz visita, né, ou então a gente encontra em outras comunidades, eles falam: do meu lugarzinho, de onde eu nasci, cresci, eu não saio de lá. Já acostumei lá, então eu não saio da minha comunidade, onde eu nasci, onde eu cresci, né? E a gente fica muito contente, muito grato quando a gente conversa com as comunidades, né? Com as famílias que elas falam que não querem mudar da comunidade. Aí a gente fala assim, gente, é uma resistência, né? Ali na comunidade. É o lugar de pertencimento. Isso, de pertencimento delas. E de que maneira a história dos quilombos na região é documentada e preservada? Sim, elas são documentadas, né, através do modo de vestir, do modo de falar, né, do modo de agir. E também, né, as histórias de vivência delas, né? Porque cada quilombo tem uma história diferente, não é igual, não. Entendeu? Não é igual. Então, por isso que a gente considera assim, esse modo, igual eu já falei, de vestir, de falar, né? Das comidas típicas também, feitas nas comunidades, nas famílias. E tem alguma que você acha mais marcante, assim, em alguma comunidade? Sim, porque tem o bolo, né, de fubá. Tem o bolo que eles chamam bolo travesseiro. Ele tem vários nomes, né? Bolo travesseiro, porque ele é enroladinho. Tá entendendo? Ele é enroladinho na folha de bananeira. Então, eles chamam bolo travesseiro. Outro chama ele o mesmo bolo. Chama ele orobó de mamãe, mané pelado, sabe? E assim vai. Cada local tem um nome diferente. Existe lenda e tradições, né,
orais que têm sido passadas através de gerações, do pai, do filho, dos avós. Sim, né? Eu vendo aí, você fazendo essa pergunta, eu me lembro que minha mãe, né? Até hoje ela ainda fala. Não podemos, por exemplo, se nós comer manga, não podemos tomar o leite. Porque se nós tomarmos o leite faz mal, né? Envenena. Ela fala que se jogar manga dentro do leite, que a manga fica pretinha, né? Mas e nós, das nossas gerações mais novas, né? Aí eles já falam que fazemos até vitamina com a manga e o leite. E você sabe de onde que vem essa lenda? Assim, só ouvi de minha mãe mesmo, né? Eu não sei de onde que vem essa lenda aí, porque é uma lenda, né? Faz mal, gente. Não faz mal, isso, não faz mal. E a geografia aqui da região, você acha que influencia de alguma forma na sobrevivência dos quilombos? Sim, principalmente no lugar, né, de morar, a moradia deles. Né? Porque nós temos a casa de pau a pique, né? Que a temperatura e o modo da casa é diferente de nós fazermos uma casa com adobro, né? E você sabe o que é o adobro, né? Para construção. Não estou me recordando, eu conheço o nome, mas não tenho... Sim, ele é feito, né, de terra, tem que ser uma terra vermelha, porque a terra vermelha ela tem mais liga, né? Aí tem uma forma, né? Uma forma retangular, aí é feito barro amassado, joga na forma e aí joga uma terra, né? Uma areia ali seca para ir jogar, depois que jogou ali, desenformar, pôr mais outra de novo, joga a terra de novo e torna fazer outra forma. Para ficar mais resistente. Para ficar resistente. Isso. E aí, essa adobo? Sim. Adobo, Sim. Ele é mais... Ele esquenta mais a casa ou ele deixa mais fresco? Não tem isso. É a mesma coisa. Só que, por exemplo, no adobro, né, o reboco é de areia e terra vermelha. Também, tá? Para desempolar. E, por exemplo, nós temos o tijolo também, né? O tijolo já é mais moderno. Ele é mais fino nas construção e aí a gente pode fazer o desempolo com cimento. Né? Não é que o adobro não pode fazer com a massa do cimento. Pode. Mas eles gostam mais de fazer, né, para ficar mais firme, com areia e terra vermelha, e tem deles que já faz também, colocando o esterco de boi, né? Sim. Isso. Uhum. E quais são os desafios para pesquisa e estudo nas comunidades? Nossa, é muito difícil. Porque o acesso, né, às políticas públicas são difíceis nas comunidades, por devido ela ser de difícil acesso. Difícil chegar até lá. Então, por isso que eles enfrentam, né, muita dificuldade. Enfrentam dificuldade para chegar às políticas públicas, eles também têm dificuldade, né, à internet, que hoje tem internet a todo lado, nas comunidades são difíceis os acessos, né? Esses dias mesmo nós visitamos comunidades, né, que falaram muito no acesso, principalmente a internet, né? Então, por isso que é difícil chegar às políticas públicas nessas comunidades. E aí não tem como nem as universidades fazer pesquisa nesse Sim, não consegue chegar. Não consegue chegar até lá. E nem devido ao transporte também, para transportar também as estradas são ruins para chegar, né? Então o acesso dos quilombos é todo dificultativo. Não é de fácil acesso, é difícil acesso. E
E você acha que as pessoas do Quilombo gostariam de ser estudadas? Gostariam que a memória delas fosse preservada através do estudo? Sim, sim. Nós temos muitas pessoas, né, analfabetas nos quilombos, por devido não ter oportunidade para estudar. Sim. Não Né? puderam, né? Sim, não puderam estudar. E nem para alfabetizar. Né? Mas nós temos também pessoas nos quilombos que não têm leitura, mas eles conseguem uma leitura, como se diz, como falamos mesmo, né? Uma leitura assim, prática. Sim. Uma leitura prática. Ele sabe contar direitinho, fazer suas continhas dele, falar o nome das pessoas direitinho, dar um recado, né? Então, nós temos essas vantagens nas comunidades ainda, né? Mas o estudo, pelo menos para alfabetizar, foi difícil. Sim. E já aproveitando, como que a história das comunidades dos quilombolas é ensinado nas escolas? Sim. Para as outras pessoas além da comunidade? Sim. As histórias, né? São os versos, as cantigas, as rodas, né? Muito assim, como é que fala? Como se diz? Muito interessante, né? Porque nós temos as escolas hoje, nas escolas quilombolas, nas escolas não quilombolas, que tem os grupinhos, né? Tem os grupinhos de cantigas, os grupinhos de roda, os congados, né? Você lembra que é muito fluente nos nossos municípios, né? E comunidades, são os grupos de congados, tambuzeiros, né? Sim. Que muito trabalhado nas escolas, então é assim, muito interessante. Você lembra de alguma cantiga assim, para dar uma palhinha pra gente? Assim, tem aquele, né? Oh, meu pai quilombo, eu também sou quilombola. Oh, meu pai quilombo, eu também sou quilombola. É todo dia e toda hora. Muito bonitinho. E as figuras históricas das comunidades? Você lembra de alguma assim? Sim, tem os engenhos, né? Que eles contam a história da rapadura, né? Do plantar da cana até a rapadura, o açúcar, né? Que também nós temos na região, né? E comunidades quilombolas. Também nós temos a farinha de mandioca, né? Que é feita também nas comunidades quilombolas, o beiju, né? Que é da mesma, ao plantar as madeiras, né, de Manaíba, até a farinha, o beiju, sabe? Então, temos nas comunidades. E a maioria das pessoas que enfrentam esse trabalho, né, da farinha, da rapadura, são pessoas analfabetas, que não sabem nem ler nem escrever, né? Mas essas pessoas de hoje, mais novas, né, desse século, está muito difícil nas comunidades, né? Inclusive, nós temos fiandeiras, né? Por exemplo, da minha idade para trás, né? Fiava muito algodão. Hoje nós temos fiandeiras nas comunidades, né? Por exemplo, nós temos berilo, nós temos várias fiandeiras, tecelãs, Francisco Badaró, também temos fiandeiras, né? Nós temos Chapada do Norte também, que temos fiandeiras, né? E tecelãs também. Mas as tecelãs que teciam antes, elas faziam as cobertas, as partes, né? Os teares eram pequenininhos, então elas teciam uma parte, depois elas emendavam as cobertas. E hoje não. Faz coberta do tamanho que as pessoas querem, né? De casal queen, cama normal, entendeu? Então, as tecelãs de hoje, elas avançaram mais,
né? Mas só que as cobertas de antes eram as cobertas mais grossas, né? Esquentava mais. As de hoje são bem finas, né? As linhas são mais modernas. É feito por encomenda. Por encomendas. E você lembra de nome de pessoas que são importantes nessas comunidades? Sim. Nós temos na comunidade quilombola de Roça Grande, município de Berilo, né, nós temos a Eni, a Alaide, a Wanda, a Selma, né? Essas são as que eu estou lembrando, mas lá tem mais. Uhum. Tem mais. Nós temos em Francisco Badaró, a Maria Emília, né? E várias outras lá que descem, que elas são bem. Temos jovens também, né? Na de Torrolhós de Minas, também, tecelã, sabe? Uhum. Então é muito importante. Elas fazem bolsa, faz várias, entendeu? Várias artesanatos em algodão. E você sabe como que as comunidades quilombolas lutou contra a escravidão e mantém autonomia até hoje? Sim. Eles lutaram, né? E eles conseguiram persistir e resistir nas comunidades. Porque às vezes a gente fala assim, minha mãe, ela contava, né? Às vezes estava chovendo, eles trabalhavam na roça, às vezes o prato enchia de água, elas comiam assim mesmo e continuavam até vencer o dia, porque à tarde eles precisavam daquela comida para levar para os outros irmãozinhos que ficavam em casa. E ela persistiu e resistiu. Hoje, né, ela mora na cidade e tem uma casa boa para morar, e antes não tinha, né? Era muita gente numa casa de 4 cômodos, né? Mas eles viveram ali, né? E resistiram. Persistiram e resistiram lá. E hoje em dia eles mantêm essa autonomia, preservando as histórias das famílias. Sim. Tudo contado de pai para filho. De filho para neto, para bisneto, né? É contada essas histórias. É dessa maneira que a comunidade se conecta com seus antepassados. Isso, justamente. Né? Que é igual eu falei, né? As comidas típicas. Uhum. As comidas típicas, por exemplo, eu não sei fazer outro prato, a não ser que eu aprendi com minha mãe, né? Então, as comidas, os doces, né? Não até a maneira de plantar. De plantar, isso, é do jeito que eu aprendi com meus pais. Legal. Muito bom saber disso, muito obrigada. Esse foi nosso primeiro episódio, a história dos quilombolas na cidade de Araçuaí. A gente fica por aqui por hoje. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.